E o sábado está sendo sangrento para as altcoins, ao contrário do que eu falei no vídeo de ontem. Vou atualizar a análise das altcoins que estão caindo nesse sábado, comentar sobre o que pode estar acontecendo e o que a gente pode ver nos próximos dias e nas próximas horas. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo se quiser que eu analise alguma moeda que eu não comentei no vídeo, deixa aí nos comentários. Não tem como eu analisar todas as moedas que existem ou que todo mundo pede, porque são muitas, mas eu sempre respondo por meio do chat, aí, por meio das mensagens, a análise da moeda que me solicitam, tá? Se tiverem dúvidas, podem deixar aí embaixo. Não deixem de seguir também o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam ainda mais rápido. E pessoal, bora lá falar do que está acontecendo com o Bitcoin nesse momento, né? A gente está tendo aí o Bitcoin subindo hoje, tá? E ao mesmo tempo as altcoins estão caindo, né? O que está acontecendo, Tainan? Como assim, tá? Altcoins caindo hoje, a Cardano caindo aí mais ou menos 5%, né? Outras altcoins também caindo, Ethereum caindo, tá? BNB caindo, Solana caindo, Dogecoin caindo. O que está acontecendo? A Avax caindo abaixo dos $50. Falhou todos os padrões gráficos? Pois é, pessoal, vou atualizar isso, tá? Mas antes vou começar aqui falando pelo Bitcoin, como sempre, tá? Bitcoin tá subindo um pouco aí, teve subindo um pouco nesse sábado, né, pessoal? Depois ele acabou devolvendo e tá praticamente no 0 a 0. O Bitcoin, na verdade, ele tá muito parado nesse sábado, tá? E, sinceramente, pessoal, eu não consigo ver nos próximos dias o Bitcoin indo muito acima dos $104 mil por enquanto, tá? Em termos de análise de gráfico aqui, eu acho que a gente está nessa mesma situação, só que o dinheiro nesse final de semana resolveu sair das altcoins e ir para o Bitcoin, o que fez com que elas se desvalorizassem e o Bitcoin ficou ali estável, tá? O meu receio, pessoal, para esta semana é que a gente vai ter um evento extremamente importante, que é a divulgação das projeções econômicas na próxima quarta-feira, as projeções econômicas do Fed, do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. E, meus amigos, a gente viu nas últimas semanas, nos últimos dias, o Bitcoin iniciar a semana em queda, né? A gente viu ali que nas duas últimas segunda-feiras a gente teve o Bitcoin caindo forte e fazendo as altcoins derreterem, porque geralmente quando o Bitcoin cai um pouco, isso já é suficiente para as altcoins caírem, tá? Se o Bitcoin cair mais de 3% num dia, podem saber que as altcoins derretem, tá? A coisa começa a ficar complicada para as altcoins e o meu receio aqui agora é que o mercado comece a semana aí com medo do próximo, do gráfico de pontos que vai ser divulgado na quarta-feira e a gente tem uma correção no Bitcoin, tá? Meu medo não é nem essa correção do Bitcoin, porque eu não vejo aqui muito espaço para o Bitcoin corrigir, nos mapas de calor eu não vejo muita liquidez abaixo, mas aquela história, se o Bitcoin caísse aqui dos 101 para os $97 mil, 96, ou talvez até 94, para o Bitcoin não seria uma coisa absurdamente horrível, né? Não seria uma queda, não seria o fim do mundo, ele não estaria perdendo um suporte relevante, mas como a gente já viu as últimas vezes em que ele fez esse movimento, as altcoins deram uma derretida e começaram a semana mal, tá? Então, eu estou com um pouco de receio disso acontecer, principalmente depois de ver o que aconteceu nesse sábado hoje, onde o Bitcoin chegou a se manter positivo em alguns momentos do dia e se manteve estável, e mesmo assim as altcoins caíram, tá? Então, eu estou um pouco preocupado como que as altcoins podem se comportar até a quarta-feira, tá? Tainan, mas você estava falando aí outro dia que a gente ia ter o início da alt-season. Pessoal, eu acho que tá próximo, tá? Eu acho que tá próximo, só que esta semana a gente vai ter um evento aí que é crítico, tá? Que é essa divulgação das projeções econômicas do FONC, tá? Quando a gente olha aqui, pessoal, o histórico aqui o histórico da dominância do Bitcoin, a gente vê que ela rompeu para baixo uma região de suporte importante, uma linha de tendência de alta em que ela vinha desde 2023. Isso é extremamente positivo para as altcoins, tá? Eu não mudo minha visão, acredito que por enquanto o que parece isso daqui é um pullback, tá? Ela rompeu para baixo a linha de tendência e agora está retestando aqui, retestou e pode em breve, nos próximos dias e semanas, iniciar aí um movimento de queda da dominância, o que poderia fazer as altcoins se valorizarem forte, tá? Mas eu acredito, pessoal, que a gente vai ter que aguardar passar essa reunião de quarta-feira do Fed, tá? Porque o mercado está muito ansioso pelo jeito. Quando a gente vai aqui até para o gráfico do SP500, pessoal, a impressão que eu tenho aqui no gráfico do SP500 é que ele parece estar formando, ou pelo menos prestes a formar, um pequeno topo duplo aqui no gráfico de uma hora, tá? Eu penso que se o SP500 romper para baixo ali a região
de 6.032 pontos. O que vai acontecer é que ele vai formar esse possível topo duplo, que não seria nada legal aí para o SP500, tá? Se isso acontecer, se ele romper para baixo, né, se ele começar nessa semana, igual começou nas outras, com medo de dados macroeconômicos, com os investidores tirando suas posições, vendendo, falando, olha, sabe o que eu vou fazer? Vou vender aqui, porque a gente tem um evento quarta-feira, quinta-feira, tal dia, eu vou vender, vou esperar esse evento importante, se tudo der certo nesse evento eu compro. A gente viu isso acontecendo nos últimos dias, o Bitcoin caía no início da semana e depois ele subia, tá? Eu vejo o risco disso acontecer e se o SP500 romper isso aqui para baixo, o alvo dele está lá nos 5.968 pontos, tá? Que seria uma queda considerável aí para o SP500 no curtíssimo prazo, para quem faz day trade, uma queda de mais de 1%. E se o SP500 fizesse essa queda, provavelmente a gente poderia ver o Bitcoin caindo também, começar a semana caindo. Isso a gente vai começar a ter uma noção na segunda-feira, tá, de como o SP500 vai se comportar. E aí a gente poderia ter a mesma coisa que aconteceu nas últimas semanas. O Bitcoin começando ali a segunda-feira em queda e com essa queda puxando as altcoins para baixo, tá? Então a situação das altcoins, na minha visão, pessoal, ela não tá muito legal, tá? Porque geralmente nos finais de semana as altcoins costumam ter uma performance interessante, inclusive algumas estão tendo, tá? Mas eu acho que a gente vai ter que tomar um certo cuidado aí, tá? Em termos de análise gráfica, não consigo ver nada de novo para o Bitcoin. Para mim, ele continua nesse range ali entre 103 e 90 mil dólares, tá? Podendo talvez ir até os 104. E eu falo isso, pessoal, porque quando a gente olha o mapa de calor aqui do Bitcoin, a gente vê que a gente tem ainda muita liquidez acima, né? Principalmente ali na região do 103, tá? Então, a gente continua com muita liquidez no 103, o que na minha visão indica que as baleias podem tentar jogar o Bitcoin lá no 103 para tomar o dinheiro do pessoal que está alavancado, apostando na queda nos últimos dias, mas cuidado, porque aqui abaixo está começando a surgir liquidez. Já apareceu uma nos 98, outra nos 96, tá? Então, a gente tem que ficar esperto. A gente ainda tem mais liquidez acima, só que não é porque o Bitcoin vai subir que as altcoins vão subir, tá? Então, é algo aí que a gente deve prestar bastante atenção. E outra coisa importante, pessoal, temos que ver em que preço o Bitcoin vai fechar o gráfico semanal amanhã. O ideal é que seja acima de 100 mil dólares, para ele demonstrar força, tá? Em termos da análise das principais altcoins, pessoal, começando aqui pela Ethereum, tá? Gráfico da Ethereum sem padrões novos, tá? E tá naquela mesma situação, ela tem que romper os 4 mil dólares, que é uma região de resistência importante, tá? E por enquanto a Ethereum ainda não teve forças para romper. Eu acredito, pessoal, que isso aí possa acontecer depois ali da quarta-feira, se a reunião do Fed trouxer aí um alívio para o mercado, porque o mercado está com muito medo depois dos dados da semana passada que mostraram a inflação subindo em novembro, tá? Depois de vários dados recentes aí que mostraram a inflação forte nos Estados Unidos, a economia ainda relativamente forte, o mercado está com um pouco de medo de o Fed, na próxima quarta-feira, tirar cortes que estavam sendo previstos e esperados para o ano de 2025, o que seria aí ruim para todos os ativos de risco, incluindo criptomoedas. E o mercado, pessoal, ele tem uma dinâmica que muita gente acha que não vai acontecer e depois vai cair. Não. O mercado, ele geralmente precifica as coisas antes, ele reage às coisas que ele consegue ter um certo nível de previsão, tá? De estimativa do que vai acontecer. Então, acho que até quarta-feira, pouco provável da Ethereum conseguir romper isso daqui com o Bitcoin, com o mercado nervoso do jeito que está, tá? Outra moeda importante que eu tenho que falar, caiu bastante hoje, Cardano, pessoal. Ontem eu tinha falado que parecia que ela estava rompendo uma bandeira de alta para cima, mas não, tá? A Cardano, infelizmente, ela acabou rompendo para baixo aí, ela acabou falhando o rompimento para cima dessa bandeira de alta, tá? E aqui no gráfico de uma hora, pessoal, infelizmente a Cardano acabou formando aí um possível ombro, cabeça-ombro pequeno, tá? Mas o alvo desse ombro, cabeça-ombro aí que a Cardano formou estaria na região dos 98 centavos de dólares. Então, veja aí risco da Cardano voltar para aquela região em que ela caiu nos últimos dias aí, nos momentos mais tensos do mercado, tá? Então, Cardano não tá com uma situação muito legal, tá? Outra moeda importante, Solana, pessoal. Solana ainda não rompeu aquela possível bandeira de alta, tá? Ela precisa romper aquele canal de baixa ali para dar sequência na alta. Por enquanto ela segue aí seguindo esse canal de baixa, respeitando os limites, tá? BNB, Binance Coin, pessoal, rompeu o fundo duplo para cima com alvo lá na região de aproximadamente 767 dólares. Para mim, a Binance Coin pode ainda subir se a gente olhar aqui só o gráfico e ignorar o resto, né? Ignorar análise de sentimento,
o que está acontecendo com o Bitcoin, tá? Dogecoin, pessoal, caiu hoje aí e eu não consigo ver um padrão gráfico novo aqui para Dogecoin por enquanto, tá? Tron caiu também, pessoal, mas sem nenhum padrão gráfico novo, tá? Tom, moeda do Telegram, caiu e, pessoal, ela não está respeitando tão bem aquele canal de baixo, não. Ainda dá para dizer que ela está respeitando, tá? Mas assim como a Solana e como a XRP, até a moeda do Telegram precisa romper esse canal de baixa para cima. Outra moeda importante aí que também precisa romper esse canal para cima é a XRP, tá? A XRP tá ali testando aquele canal de baixa, mas ainda não conseguiu romper. Outra moeda importante, pessoal, caiu bastante hoje, foi a AVAX, tá? O gráfico da AVAX, infelizmente, ele acabou falhando o rompimento daquela cunha descendente, né? E não conseguiu passar ainda da região de resistência dos $54 e agora formou aqui no gráfico de uma hora um pequeno topo duplo, que é um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Então, o gráfico da AVAX está com alvo ali na região dos 47,90 por enquanto, tá? A AVAX poderia corrigir mais um pouco, agora ele está 49,86, tá? Eu, sinceramente, pessoal, não abriria a operação aqui nesse momento, apostando, porque esses alvos aí são pequenos, tá? Mas só para mostrar para vocês a perspectiva gráfica. Eve, pessoal, por enquanto sem padrões gráficos novos, tá? Subiu bastante nos últimos dias. Monero também sem padrões gráficos novos, tá? Outra moeda importante aí, Pendle também, tá? Pendle tá numa região aqui que é uma região de suporte importante, tá? Ela caiu hoje, mas ela está num ponto aí que historicamente tem sido um bom ponto de compra, que é essa linha aí de tendência de alta, tá? Shadow Token, pessoal, infelizmente o rompimento dele falhou, tá? Pessoal, a Shadow Token estava muito boa nos últimos dias, começou o rompimento, mas essa subida da dominância do Bitcoin nesse sábado, ela avacalhou com tudo, tá? Avacalhou com o pullback. A gente vê que a dominância do Bitcoin nesse sábado, ela fez uma subida aí que foi relativamente forte, né? E essa subida acabou aí atrapalhando o movimento da Shadow Token, tá? Mas, pessoal, tem uma notícia boa aqui por um lado, tá? A dominância do Bitcoin chegou ali no nível de 61% da retração de Fibonacci aproximadamente e parece estar corrigindo, tá? Então, se ela começar a cair aqui, pode ser que a gente veja as criptomoedas aí voltando a performar bem, tá? E talvez a Shadow Token volte aí a conseguir ter força para continuar o movimento de alta que ela vinha nos últimos dias, tá? O importante aqui, pessoal, é que na queda de hoje, na queda que esteve nas últimas horas, a Shadow Token ainda respeitou a linha de tendência de alta daquele triângulo descendente, tá? Isso é um sinal bom, sinal de que talvez ela falhou esse rompimento aqui muito por causa da alta da dominância do Bitcoin, mas se as coisas se estabilizarem nos próximos dias, o mercado não ficar tão tenso no pré-Fed, pode ser que a Shadow Token aí volte a brilhar, tá? Então, Shadow Token aí por enquanto se segurando em uma linha de tendência de alta de suporte aí que segurou ela nos últimos dias, tá? E pessoal, NIR, tá? NIR também tá naquela mesma situação nos tempos gráficos menores aí, sem padrões gráficos novos, tá? Nos tempos gráficos maiores ela rompeu para cima, ombro, cabeça, ombro invertido com o alvo lá nos 9,22, 9,15 aproximadamente, tá? Só não sabemos aí o dia em que ela vai chegar nesse patamar, beleza? Bem, pessoal, esse vídeo aqui curto só para atualizar vocês. Muita gente deve ter ficado assustada aí com a queda do mercado hoje. Infelizmente, pessoal, essa semana vai ser uma semana tensa, até a quarta-feira principalmente, tá? Mas eu acredito que o que está acontecendo agora não atrapalha aí o nosso ciclo de alta, porque eu acredito que o grande catalisador para o mercado voltar a subir é o Trump Trade, que é o que fez o Bitcoin romper o topo histórico, e acredito que isso aí vai voltar forte em janeiro, tá? Mesmo que dezembro seja um mês mais parado, talvez janeiro seja um mês aí bastante interessante. No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de sábado, um excelente domingo e bons negócios. Até mais, tchau!